109º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: não sejais seus companheiros. Efésios capítulo 5, versículo de número 7. O texto maravilhoso, é tão pequeno que eu vou até ler em grego. Ele diz assim, ó: miun ginethe simetoroi auton. Portanto, não sejais seus companheiros. Obrigado, pode se assentar. A igreja e cada membro do corpo tem a responsabilidade missionária dada por Jesus Cristo de evangelizar os perdidos, conforme nós vemos em Mateus 28, do 18 ao 20, quando Jesus ressuscita, ele fala: toda autoridade, todo poder é me dado nos céus e na terra. Agora vocês vão por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem essas pessoas a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. E tem uma coisa: eu sou com vocês até a consumação dos séculos, todos os dias. Então essa foi a missão, essa é a missão da igreja: testemunhar Jesus, anunciar o evangelho e formar discípulos. Contudo, a nossa esfera de atuação está em influenciarmos o mundo através do padrão de vida estabelecido em Cristo, nas Escrituras Sagradas, e jamais sermos contaminados ou conformados a este sistema regido por Satanás, regido pelo maligno. Então esse versículo, conforme lido aí, vou repeti-lo, é um versículo muito curto, mas tem um conteúdo muito grandioso. Portanto, não sejais seus companheiros. Essa conjunção, portanto, aqui é uma conjunção grega, que significa: pois, por esta razão, indicando causa. Portanto, essa conjunção é usada para a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anterior. No caso, essa conjunção está ligando tudo que vem anteriormente, e é no caso aqui, nesse sentido que Paulo aqui está usando. Logo, esta advertência do apóstolo liga a questão do quê? Dos imorais, dos impuros, dos avarentos, dos filhos da desobediência, que estão sob a ira de Deus e não têm herança no reino de Cristo. Então, por esta razão, não devemos ter comunhão com eles. A paz devemos ter com todos, se possível, mas a comunhão somente com os santos. Vou repetir isso aqui: se possível, tenha paz com todos, mas comunhão só com aquele que é santo. Então, diante deste grande desafio de evangelizar o mundo e não se contaminar, qual deve ser o nosso procedimento? Porque aqui você vê, nós temos um desafio: entrar no meio deste mundo, tá certo? E esse mundo, ele é um mundo regido por Satanás e pecaminoso. Então nós temos esse desafio: a gente tem que entrar no meio deles, mas não podemos nos contaminar. Essa é a questão aqui que está em voga. Então, em Mateus 10,16, olha só, qual deve ser o nosso procedimento? Aqui Jesus deixou uma lição muito fantástica. Ele diz assim, ó, eu vou ler todo o versículo e depois eu comento ele. Eis que vos envio, olha lá, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, é a mesma conjunção que Paulo usa, tá? Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, olha qual deve ser o nosso procedimento. Primeiro aí, eu vos envio, eis que eu vos envio. Você sabe que esta palavra eis, a palavra grega que é idou, significa veja, olhe, preste atenção, é uma chamada de atenção no caso. Então, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para quê? Para ele, ó. Então, eis que vos, ele está dizendo, eis que eu. Então, Jesus está dizendo, vocês têm que prestar atenção em mim. Tá certo? Então, a atenção do servo de Deus e da serva de Deus tem que estar em quem? Em Jesus. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para
Ele. Então a nossa atenção deve ser voltada para Ele. Então a nossa atenção está voltada a Cristo, tá certo? E aí o que acontece? Nós não podemos esquecer de quem nós viemos, porque olha só, eis que vos envio. Então Ele que nos enviou, nós partimos dele. O ponto de partida da nossa vida é de Cristo, ó, eu vos envio. Então o ponto de partida é onde que é? Cristo. A vida começa em Cristo. O ponto de partida é Cristo. E aí o que acontece? E quando ele fala eu vos envio, então significa que a minha origem está em Cristo e a minha autoridade vem dele também. Porque aqui eu vos envio, aí alguém fala, mas você está vindo em nome de quem? Aí você fala, eu estou na autoridade de quem me enviou. Então essa é a questão aqui. Ou seja, a nossa origem é o céu e nós nunca podemos esquecer que a nossa identidade é filho de Deus. E esta é a nossa autoridade nesse mundo. Então, aqueles que estão nesse mundo, que são enviados nesse mundo para evangelizar esse mundo, tem que entender essa coisa muito importante. Você nunca pode perder a sua origem. Você tem que entender que você é um cidadão celestial. Você é um cidadão do céu. A sua origem, você saiu de Cristo, você veio de Cristo. E agora você vive aqui na autoridade dele. Então essa é a nossa autoridade, a autoridade de sermos filhos de Deus. Então o mundo espiritual reconhece isso. Ali está um filho de Deus. Ele tem autoridade, porque o Pai dele é o Todo-Poderoso. Agora veja só, além da nossa origem e agora a nossa identidade, ele diz, como ovelhas ao meio de lobos. Ovelha, você sabe, que é sinônimo de obediência. E de alguém que se deixa ser apacentado. E que conhece a voz do seu pastor. Porque você sabe, a voz do pastor é semelhante à voz de Deus. Se você não sabia, recorde isso. Lembra quando Deus chamou Samuel? Samuel foi até quem? O pastor dele, o Eli. Mas só que era Deus chamando, porque a voz do pastor de Deus é igualzinha. Porque Deus fala por meio do líder que ele levantou, do líder que ele estabeleceu. É por isso que quando você sonha com o seu pastor, você está sonhando com Deus. É o próprio Deus falando com você. Porque os pastores são representantes de Deus, tá certo? Até enquanto ele tiver a palavra. Saiu da palavra, não representa mais nada. Tá? Nunca se esqueça disso, que é um ponto muito importante para não cair em mão de pessoas maldosas e perversas. Agora entenda uma coisa, Jesus nos enviou como ovelhas, então nós estamos debaixo de obediência e somos um povo apacentado. É por isso que, o que é alguém apacentado? Irmão, a ovelha é obediente, você orienta ela, faz aquilo que você orienta, entende? E ela vai caminhando debaixo sempre de orientação, porque a visão da ovelha é limitada em relação à visão de um pastor. O pastor sabe onde estão os perigos, onde o inimigo está se escondendo, e aí quando a ovelha é orientada, ela não vai cair na mão dos lobos não, né? Então a pessoa que se deixa ser apacentada, escute isso, a pessoa que se deixa ser apacentada jamais se perderá. Eu vou repetir isso aqui. A pessoa que deixa ser apacentada jamais, nunca se perderá. A prova disso é Pedro. Pedro, ele por si só, ele falhou, mas ele saiu debaixo do pastoreio de Cristo? Permaneceu. O que Jesus fez com ele? Restaurou ele. Porque o pastor cuida da ovelha machucada. Às vezes a ovelha vai dar um trupicão, dá uma falhada, dá uma afastada, mas o pastor vai lá, trata das feridas, restaura e levanta aquela pessoa. Então uma pessoa que está debaixo dos cuidados pastorais jamais se perderá. Eu vou repetir isso pela terceira vez. A pessoa que está debaixo dos cuidados pastorais nunca, jamais se perderá. Jamais. Você crês tu nisso? Glória a Deus. Então Jesus nos envia como ovelhas. Agora o interessante é no meio de lobos. Então quem são os lobos aqui?
Os lobos são seres humanos carnais, depravados, entregue, né, a todo tipo de sujeira, imundícia pecaminosa, e pessoas influenciadas pelo maligno, que tentam nos corromper. Então, através dos cuidados pastorais de Cristo, que é a vara e o cajado, os lobos são afugentados. Tá certo? Então perceba só, esses lobos aqui é esse sistema mundano. Esse sistema mundano que tenta nos tragar, que tenta nos alcançar, essas pessoas que vivem uma vida distorcida da palavra de Deus, uma vida rebelde, desobediente. Então eles tentam o quê? Tragar os filhos de Deus. Eles vêm e tentam nos influenciar. Então esse devorar aqui é justamente isso, aquelas pessoas que vivem de forma corrompida, depravada e quer nos tirar de uma vida santa com Deus. Esses são os lobos. Mas agora, olha o que Jesus nos ensina. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Observe isso aqui. Então, o nosso procedimento nesse mundo, diante dos lobos, quem que são os lobos? Aí só você recapitular Efésios 5, o versículo 3 ao 6. Os lobos são os imorais, são os que se dão à prostituição, os fornicadores, esses são os lobos. Os avarentos, os idólatras, esses são os lobos, tá certo? As pessoas que vivem em desobediência a Cristo. Então, qual que deve ser o nosso procedimento diante desses lobos? É sermos primeiro obedientes a Cristo, a sua palavra, e agirmos com prudência. Prudência aqui significa ser sábio, ser inteligente. E o que é ser sábio e inteligente aqui? É aquele que ouve e coloca a palavra em prática. Essa palavra se encontra em Mateus 7, 24, quando Jesus ensina, ele falou: aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse é um homem prudente. Então, quem são as pessoas sábias? Que edificaram a sua casa na rocha, ouvindo e colocando a palavra em prática. Agora veja só, então isso é agir de forma prudente. E o que é agir na simplicidade? A palavra simplicidade aqui, gente, é simples, é akeraios, que significa não misturado, puro de mente, sem um misto de maldade, livre de malícia. O problema de alguns é que estão sendo prudentes como a serpente, mas não protegidos pela armadura de um caráter justo e uma fé genuína. Você sabia que é daí que surgem pessoas astutas, maldosas e cheias de malícias? Porque tem gente que é prudente como uma serpente, mas não tem a armadura de um caráter puro, sem mistura. Ele está cheio de malícia. Então, eu já vi muito isso, viu? Pessoas que ele tem uma cabeça terrível. Escute o que eu estou te falando. Tem gente que tem uma mente terrível. Só que como ele não tem uma simplicidade, ou seja, a mente dele é misturada com malícia. Então é aquilo que a gente chama de sagacidade. São pessoas sagazes, que ele consegue dar, como diz o ditado, dar nó em pingo d'água. É desse jeitinho aí. Então veja, toda pessoa que não... eu vou repetir isso aqui que é tremendo, tá? Eu vou repetir. O problema de alguns é que estão sendo prudentes como a serpente, mas não protegidos pela armadura de um caráter justo e uma fé genuína. Então daí começa a surgir as astutas, as pessoas maldosas e cheias de malícia, tá certo? Então é assim que nós devemos agir. Nós temos que ser como... Temos que entender a nossa origem, viemos de Cristo e estamos na autoridade dele. Somos como ovelhas, tá certo? E temos que tomar cuidado para não ser devorado pela tentação, pelo pecado, pela contaminação da nossa vida. E outra, nós somos como ovelhas, mas agimos com prudência, com sabedoria e com pureza. Tá certo? É assim que deve ser o nosso procedimento aqui nessa terra. Agora ele diz aí, portanto, não sejais, versículo 7 de Efésios, não sejais. A palavra sejais aí é ginomai, que significa ser gerado, tornar-se. É ter certas características com a implicação de que foram adquiridas. Portar-se é comportamento. Isso fala do modo de vida. Então, aqui no caso, Paulo usa esse imperativo para dizer
que não devemos nos associar com os fornicadores, imorais, impuros, avarentos, etc., para não adquirirmos as suas características e tornar-se como eles. Veja só. Então dá a entender que se você se associar com pessoas dessa estipe, você vai começar a pegar as características dele. Então por isso que há um imperativo aqui. Você não deve participar disso. Agora veja só que coisa tremenda aqui no Salmo 26, do 4 ao 6. Não sejais. Então Deus não quer que nós venhamos a ter essas características e nos tornar como essas pessoas desobedientes que desonram a Deus. Então você não deve perder isso aqui de mente. Eu estou aqui nesse mundo, mas não posso me contaminar com ele. Eu tenho a minha responsabilidade de evangelizar esse mundo, mas eu estou aqui como ovelha, obediente ao Senhor, estou agindo com prudência, firmado na palavra do Senhor e com pureza. Não mistura a minha mente com malícia. Vamos lá. Olha só que coisa tremenda aqui. Então nós não podemos ter as características dessas pessoas. Olha só. Não me tenho assentado com os homens vãos. Vamos trabalhar versículo por versículo aqui de Salmo. Nem converso com os homens dissimulados. Vamos trabalhar esse verso 4 aí. Primeira expressão. Não tenho me assentado com os homens vãos. A palavra assentado aqui, a palavra hebraica é yashav, que significa, sentar-se, permanecer e habitar. Perceba, aqui nessa palavra há uma progressão. Começou sentando, depois já permaneceu por mais tempo, agora já está se adaptando aos costumes da pessoa. Foi só uma sentada, uma conversada. Daqui a pouco, aquela conversa foi tomando corpo. Daqui a pouco está ficando mais tempo com aquele tipo de pessoa. Daqui a pouco já está se adaptando aos costumes. É forte ou não? Agora escute isso aqui, gente. Homens vãos, eu não me assento, ou seja, eu não me assento, eu não permaneço e não habito como esses homens vãos. Vãos aqui é chave, que significa inutilidade, sem resultado, engano, vaidade, vazio. Segundo o salmista, no Salmo 127, 1 e 2, os homens vãos são aqueles que vivem para si, e não para a glória de Deus. O que é viver para si? A pessoa vive para os seus próprios propósitos. Eu vivo para conquistar isso, porque eu quero isso. Eu vivo para isso, para o meu bem-estar. Então ela nunca vive para a honra e glória de Deus. Eu quero ter isso, porque Deus vai ser glorificado com isso. Não, ele só quer porque ele vive para ele. Ele quer suprir o seu desejo egoísta e nada mais. Não é para que Deus seja exaltado, como um testemunho que Deus é provedor da vida dele, como Deus é cuidador da vida dele. Entende? A intenção dele não é essa. Então, olha só, porque essas pessoas que vivem para si, elas não incluem Deus em suas atividades, como trabalhar, guardar, levantar cedo, repousar tarde, e para obter o seu sustento. E também não inclui Deus nos seus relacionamentos. Lembra o que diz o Salmo 127, 1 e 2? Olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão os que guardam ela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham. Aí fala, inútil vos será trabalhar, repousar tarde, acordar cedo, buscar o pão de cada dia. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus não for nosso auxílio, é tudo vazio. Então, quem que são esses homens vãos aqui? São pessoas que não incluem Deus no seu viver, nas suas atividades da vida. Então, todas as nossas atividades diárias, quer seja atividade da sua casa, qual que são as atividades da casa? Por exemplo, o marido tem a sua posição, tá certo? No caso, provedor da casa, é o esteio da casa, é a proteção da casa, é o que traz aquela segurança para casa, enfim, cada um tem a sua posição. A mulher, aquela mulher sábia, educadora, que cuida dos afazeres da casa, e quem acha que isso é uma tarefa pequena, está muito enganado. Essa é uma grande tarefa, é uma tarefa imensa, que requer o quê? Dependência de Deus. Uma mulher que não está na dependência de Deus, ela não consegue dar conta da criação dos filhos e do cuidado da casa, porque é uma tarefa difícil.
Não pense que é fácil. É uma tarefa difícil que requer o quê? O auxílio do Deus Todo-Poderoso. Então, quem são as pessoas vãs? É as pessoas que não incluem Deus e até mesmo nos seus relacionamentos. O tipo de relacionamento que ele cultiva, Deus não participa. Então, olha só que coisa tremenda. Nisso errou Ló. Vou dar o exemplo aqui. Errou Ló e acertou Abraão. O que aconteceu? Abraão pegou e falou: essa terra não está comportando nós dois não vamos brigar não. Escolhe para onde você quer ir. O texto não diz, Ló não orou, Ló não pediu direção de Deus, ele simplesmente olhou para as campinas do Jordão como se fosse o jardim de Deus. O que ele falou? Eu vou para lá. Porque o que ele olhou? Ele olhou pela questão material. Lá vai ser bom para mim ganhar dinheiro, para mim faturar, para mim prosperar. Só que ele não levou em consideração o quê? Aquela cidade era uma cidade de grandes pecadores. A casa dele foi arruinada. Por quê? Porque tomou uma direção sem orar. É o que eu digo. A gente nunca pode tomar uma direção na nossa vida sem incluir Deus. Isso é homem vão. Vai tomar um direcionamento? Fale com papai. Aleluia, busque a orientação de papai. Você não é homem vazio, está debaixo do auxílio de Deus, está debaixo do governo de Deus. Até para limpar uma casa tu tem o auxílio de Deus, até para organizar uma casa tu tens o auxílio de Deus, até para cuidar de uma família, varão, tu tens auxílio. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. E aí o Ló pegou e foi lá. Não estou gostando aqui, eu vou para lá. Mas espera lá, uma coisa que eu acho lindo, sabe o que eu acho lindo? As pessoas muitas vezes mudam de cidade, acontece, normal, né? Quando tem uma direção de Deus, a primeira coisa quando alguém vai mudar, eu sempre falo, orou, buscou a Deus, vai na bênção, vai na paz. Mas eu digo, eu fico esses tempos aqui, um casal foi para bem longe e ele pegou e falou: pastor, sabe o que mais dói no meu coração? O lugar de eu congregar. O que mais dói, então a preocupação deles é o que? O lugar onde vai congregar, porque a gente está numa igreja bíblica que ama Jesus, que glorifica a Deus. Então são pessoas que se preocupam com a questão espiritual. Se preocupa com a questão espiritual, tá certo? E isso é que tem relevância, que tem importância para com as nossas vidas. Agora escute isso aqui. Abraão, ele não foi, aparentemente ele foi para um lugar desfavorável do que Ló foi. Só que Ló se arruinou e Abraão prosperou. Por quê? Está escrito lá, Gênesis 13:7. Essa palavra que aqui o salmista usa, assentado, é a palavra que eu disse, também pode traduzir como habitou. Em Gênesis 13:7 diz: e veio Abraão e habitou. Lembra aqui que Deus fez com ele? Sai-te do meio dessa vida pecaminosa e vem. Então ele veio, tá certo? E mudou de mala e cuia. Então você vê que há uma mudança no viver da vida de Abraão aqui, tá certo? E assim deve ser a nossa vida, tem que haver essa mudança. Eu me lembro aqui, Deus me deu isso aqui agora, eu me lembro. A primeira coisa que aconteceu, quando Deus me salvou, eu ainda estava estudando. E as pessoas tinham um costume de um procedimento antes da fé e agora depois da fé. Eu me lembro que aí tinha um amigo que a gente andava de moto junto, e ele pegou e começou a me chamar para sair para andar de moto. Mas eu falei: não, mas eu tenho culto. Não vou andar de moto, eu vou ir para o culto. Foi 2, 3 tentativas me chamando. Sabe o que aconteceu? Desapareceu, não tive mais aquele amigo. E por que não tive mais aquele amigo? Porque agora houve uma mudança. Agora as ideias não batem mais, os pensamentos não batem mais, é uma outra vida. Aleluia, glória a Deus. Ó, Deus tirando a vida de pessoas da inutilidade aí, ó. Agora pega isso aqui, ó. Nem converso com os homens dissimulados. Olha. O que é dissimulado? A palavra hebraica aqui, alam, que significa encobrir da visão, esconder. Olha, sem vergonha, hein? Gosta de esconder. Vamos ver isso aqui? Essa palavra é usada em Levítico, capítulo 5, versículo 1 ao 5,
quando alguém tocava alguma coisa imunda e escondia da congregação. Era isso. É justamente o que Sansão fez. O que Sansão fez? Ele tocou em coisa imunda, morta, e escondeu dos seus pais. Então veja, isso é o dissimulado aqui nessa palavra hebraica, tá? Dissimulado é isso, é alguém que peca e esconde da visão dos outros. Mas e Deus não está vendo esse negócio? Então aí vem aqui, ó, pode esconder. O filho pode esconder do pai e da mãe. O pai e a mãe também podem esconder do filho. Ou seja, o marido pode esconder da esposa. A esposa pode esconder do marido. A ovelha pode esconder do pastor. E tem pastor que esconde de ovelha. Só que tem uma coisa, aleluia, mas do Espírito Santo ninguém esconde. Aleluia. Eu vou dar um grito aqui, eu vou dar um brado no meio dessa congregação. Do Espírito Santo ninguém esconde. Aleluia. Se tocou em coisa imunda, se tocou em coisa impura, não esconda, se arrependa, confesse o teu pecado, porque o Espírito Santo viu e não ficará impune, porque aquele que deixa e confessa alcançará a misericórdia. Não adianta esconder das pessoas e dos homens, se os olhos de fogo de Deus estão lá. Aleluia. Não faça como Acã, não esconda pecado dentro da sua tenda, não esconda coisas sujas dentro da tenda, não faça como Sansão, que pegou coisas indevidas, mexeu em coisas indevidas e ainda deu para os pais dele sem os pais saber. Não faça tal coisa, porque isso é assinar a própria queda, isso é assinar a própria sepultura. Mas se nesta noite você dizer para Deus: Pai, eu toquei onde eu não deveria tocar, eu olhei o site pornográfico onde não devia olhar, eu fiz o que não deveria fazer, mas eu me arrependo, tu alcançarás graça. Na raia, era cachai, era macanda, xande, como. Fuja dos dissimulados, viu? Mas eu dei uma... Deus olha no coração. Eu olhei para a moça diferente. Não, já começou o pecado aí, filho. Já dei uma olhada, ele é... esse negócio aí. Onde já se viu? Teve uma vez que eu ouvi isso aqui numa pregação. Estava ouvindo dentro do carro com a minha família. E estava ouvindo, de repente... Teve um pastor, estava lá numa conferência e chegou lá. O pastor falou: então, veio uma irmã e pegou e me tentou. E ali a gente começou a conversar. Aquele pastor, me dizia, chegou e falou: mas calma aí, como que essa irmã, ela teve a ousadia, a coragem de chegar até em você e ter essa liberdade de te tentar assim? Entendeu? Já quebra o mal pela raiz já, viu? Já quebra o mal naquele olhar, já quebra o mal aí. Porque tem, agora pegou aqui, hein? Tem gente aqui que só vive nas ocultas. Você fala: deixa eu ver seu celular. Ele não deixa ninguém ver. Esse negócio que, minha senha é bloqueada. Se teu marido, tua mulher bloqueia e não te deixa ver, cuidado. Já vou te avisar logo, porque eu tenho autoridade para isso. Que negócio que é esse? Que negócio que é? Sai dessa dissimulação aí, viu? Mas não pode ver, por que não pode ver? Tem senha? Glória a Deus, coloca a senha. Mas teu esposo tem que saber da senha que está lá. Porque tem pessoa que a pessoa vai mexer no celular. Não, espera aí. E ele faz uns códigos aqui. Agora pode ver. Olha lá, Jesus te pegou na curva, hein? Aleluia. Pastor, mas ninguém viu, mas o olhar do Espírito Santo estava lá. Pastor, quando eu estava mexendo, ninguém estava vendo, mas Deus estava.
Mantenha, como salmista, mantenha distância de pessoas dissimuladas. Pessoas que escondem. Não tenha comunhão com esse tipo de pessoa. Versículo 5. Olha lá, tenho aborrecido a congregação de malfeitores. A palavra malfeitores, a palavra hebraica, ra'á, significa ser, olha isso aqui, é muito profundo, gente, dobra atenção. Ser mal, ser ruim, é arruinar, é ao quebrar em pedaços. Tem um sentido de alguém quebrado em pedaços, por isso que arruinado. É fazer ou ser imprestável, porque quando uma coisa está arruinada, serve para alguma coisa? Esse é o sentido da palavra, tá? A raiz desta palavra indica quebra, em contraste com o que significa estar inteiro. Ou seja, os malfeitores são pessoas fragmentadas, quebradas em pedaços, e assim se fazem imprestáveis. Por isso Deus não quer ninguém pela metade, mas por completo, por inteiro na sua presença. Deus não quer ninguém pela metade. Você já viu alguém adorando a Deus pela metade, irmão? Se glória amarelado, sem graça. Você já viu alguém servindo a Deus de forma fragmentada, quebrada? Não há uma dedicação por inteiro. Aí você vê que tudo que faz é mal feito. Se organiza mal feito. Se faz reclamando, quebrado. Agora veja alguém, irmão, que é inteiro. Como não tem nada para acusar na consciência dele, não tem nada que o segure, ele está com a consciência limpa. Aí o que acontece? Ele se entrega por inteiro, ele está inteiro na mão de Deus. E você sabe, escuta isso aqui, e congregação tem a ideia, você veja aí, tem aborrecido, o aborrecido é odiar mesmo, a congregação de malfeitores. Então ele está dizendo, eu odeio a congregação de pessoas quebradas. Ele está dizendo, eu me nego a congregar no lugar de pessoas pela metade. Eu me nego a congregar no lugar onde as pessoas não se entregam por inteiro. O que é pessoas fragmentadas? Que não amam estudo bíblico, são tudo pessoa quebrada. O que é pessoas fragmentadas? Que ouve a palavra, mas nunca deixa a palavra entrar e não muda de vida. Pode ir em congresso, pode ir em retiro, pode hibernar. Acabou o retiro, volta, a vida continua do mesmo jeito. Não muda. Não muda. É só uma emoção. Não muda, continua do mesmo jeito. Você pode investir, você pode fazer o que for. E por que não tem mudança? Porque está quebrado, é malfeitor, é ruim. E nessa condição para Deus é imprestável. Porque o diabo até aceita te dividir com alguém, mas Jesus jamais. Ah, meu Deus do céu. Olha para você ver. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir. O inimigo até aceita dividir a pessoa com alguém. Ele aceita. Ele fala, você pode vir aqui comigo e vai lá no culto de vez em quando, eu deixo. Qual que é a prova bíblica disso? Judas. A Bíblia diz que o diabo entrou nele. Então ele participava das coisas com Jesus e participava com o inimigo. Agora vê se Jesus aceita isso. Jesus, ele não aceita ninguém quebrado. Jesus, ele não aceita ninguém pela metade. Só quem está inteiro na presença. Deixa eu ver. Porque uma pessoa quebrada é um problema para a igreja, é um problema para a família, é um problema no casamento. Sai dessa quebradeira! Aleluia! Um marido inteiro ama a sua esposa inteiramente. Uma mulher inteira reverencia e é submissa ao seu marido inteiramente. Um filho por inteiro obedece o seu meu Deus. Um pai inteiro, mas ele vai fazer de tudo para deixar o maior legado para o seu filho, caráter. Você não pensou que ia falar deixar herança não, né? De casa, dinheiro.
Oh meu Deus, o jovem rico era tão pobre que a única coisa que ele tinha era a riqueza. O maior legado que um pai pode deixar para um filho é ter um caráter. O teu filho, a tua filha pode passar os anos dizer: o meu pai não tinha isso, não tinha aquilo, não pode às vezes dar a condição que eu queria, mas meu pai e minha mãe eram homens de Deus, era uma mulher de Deus. Quem pode levantar as duas mãos para o céu? Mas você vai rachar e dar glória a Deus e aleluia aqui agora. Quem tem línguas estranhas vai liberar as línguas agora. Por quê? Porque você não está quebrado, você não está fragmentado, você não é imprestável, você está aqui por inteiro. Se entrega por inteiro, congrega por inteiro, adora a Deus por inteiro, serve na congregação. Para a baixaria. Ana Hasher me candarabacala sai, alabacanto bebe de outra faixa. E se tinha alguém quebrado aqui, Jesus vai dar jeito, porque o oleiro ainda sabe pegar o vaso quebrado. Eu estou sentindo graça aqui. Camanda é cabaçai. Upa calassúria. Marido inteiro não trata a mulher como uma empregada e como uma qualquer. Mulher por inteiro não trata o marido como se ele fosse um cachorro. Filho por inteiro não trata os seus pais como se fosse coleguinha de rua. Pais por inteiros cuida do seu meu Deus. Aleluia. Aleluia. Anácia terra macachai, alabassuri me canta baxéria, capácia canto rebaixando como anácia, alabacanto me que faça, alabaturi me canta na baxéria. Eu tenho uma visão aqui dentro da palavra de Deus. Deus está, aleluia, consertando pessoas hoje aqui, aleluia. Tem um jargão por aí do culto que as pessoas falam: quebrou tudo. Não está errado, consertou tudo. Hoje Jesus vai consertar tudo. O vaso estava quebrado, estava fragmentado, mas hoje Jesus chega aqui e diz: eu te conserto. Diga com as duas mãos levantadas bem forte, diga assim: eu sou um vaso inteiro que retém a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Você não é uma cisterna rachada. A presença entra e sai, não. Você é um vaso inteiro. A presença entra e fica. A presença entra e fica. A presença entra e fica. Aleluia. Ah, meu Deus amado. Aleluia. Aleluia. Olha o que o salmista está dizendo: eu aborreço a congregação dos quebrados, eu aborreço dessas pessoas imprestáveis aos olhos de Deus. E por quê? Porque você sabe que congregação, já disse, congregação tem a ideia de reunir para prestar culto. As pessoas que não se entregam por inteiro a Deus vivem uma vida dupla, quebrada em imoralidade, impureza, etc. E perceba, prestam culto ao inimigo. Porque, olha lá, congregação dos malfeitores prestam culto para o inimigo. O estilo de vida dele louva Satanás. Mas aqui é diferente. Aleluia. Na minha vida, eu estou profetizando. Na sua vida, na nossa vida, é diferente. Por quê? Aleluia. Porque você não está na congregação dos malfeitores. Você congrega na congregação dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo graça aqui, gente. Glória a Deus.
Vamos lá, ó, não me ajunto com os ímpios, gente do céu. Não me ajunto com os ímpios. Ímpio aqui é rachá, palavra hebraica, que significa perverso, hostil a Deus. Injusto. O que é injusto? Alguém que é transgressor da lei, ou no caso da palavra. O ímpio, além de agir perversamente, vivendo na prática pecaminosa, ele despreza as coisas espirituais, ou seja, as coisas de Deus. Por que ele é ímpio? Porque ele não tem devoção a Deus. Porque tudo aquilo que é espiritual, ele não dá valor e descarta. Isso é o ímpio. Toda pessoa ímpia, ela não valoriza as coisas espirituais. Agora, ao contrário do ímpio, o que é um homem piedoso? O homem piedoso é o contrário, ó, ímpio e pio, né? Piedoso. O que é um homem piedoso? É um homem que ama a Deus e é dedicado ao Senhor. E o que acontece? Ele tem uma vida devocional, ele tem uma vida devota a Deus. Em outras palavras, ele é fervoroso. Tá? O que é fervoroso, gente? Fervoroso é aquele que é dedicado a Deus. Isso é uma pessoa fervorosa. É dedicada a Deus. Aí você pode ver que toda pessoa fervorosa, piedosa, tudo que ele faz por inteiro. Entendeu? Tudo aquilo que ele faz, ele não faz, porque toda pessoa quebrada, fragmentada, tudo que ele faz é quebrado, entende? A vida dele é uma quebradeira. Então é tudo pela metade. Palavra quente aqui, hein? Vamos para o versículo 6? Deus está derramando fervor aqui. Deus está dando muita graça no devocional dentro da casa, hein? A maior espiritualidade é revelada quando ninguém vê. Ó, eu vou repetir isso aqui. A maior espiritualidade é revelada quando ninguém está vendo. Jesus falou: entra no quarto, fecha a porta porque o teu pai está te vendo. Olha lá. A maior devoção é vista aí, quando ninguém está vendo. Entende? Vamos lá. Olha o verso 6. Lava as minhas mãos na inocência. Gente, isso aqui é forte. Inocência aqui, Nikaion, significa pureza, livre de culpa. Essa palavra indica inocência no campo da moralidade sexual. Ela é vista lá em Gênesis 25, quando Abimeleque diz que ele não se prostituiu. E também em Amós, capítulo 4, versículo 6, essa palavra, escuta isso aqui, fala da limpeza dos dentes. Era uma expressão idiomática que indica estômago vazio. Falou, é uma expressão idiomática. Quando a pessoa falava, estou com os dentes limpos, significa que ela não tinha comido. Ela não sujou os dentes, entende? Expressão idiomática. Então Deus usou isso para Israel. Mas enfim, só para você entender isso aqui, ó. O que é lavar as mãos na inocência? Ou seja, lavar as mãos na inocência é não se alimentar de coisas que sujam. Tá certo? Se isso vai entristecer o Espírito Santo, então não vou me alimentar. Se caminhar dessa maneira não agrada a Deus, eu não vou sujar. Não vou me alimentar disso. Agora, ao contrário disso, lembra o que Jesus falou? João 4,34, a minha comida é fazer a vontade. Ó, ele se alimentava em fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Aleluia, Deus está dando uma branqueada nos nossos dentes espirituais, hein? Não se alimente de coisas sujas. Versículo 6, verso 6, a parte B. Aqui é lindo demais. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Olha que lindo. Vou andar ao redor do altar. Primeiro, a palavra andar aí, a palavra hebraica, andarei, no caso, savav, que significa cercar, rodear, mudar de direção. Essa palavra foi usada em 1 Reis 2,15 para referir-se à transferência do reino para outro. Ou seja, uma pessoa que estava reinando e agora foi transferido o reino para outra. É aí que foi usada essa palavra. Ou seja, Deus nos mudou de direção. Saiu do reino das trevas para o reino de Deus. E agora, o nosso viver é onde? Ao redor. Olha só, Deus nos transferiu de reino.
Nós estávamos nos reinos, todos nós, um dia estivemos no reino do inimigo. Aí o que Deus fez? Mudou a gente de direção. Aí agora Deus pegou e falou, ó, essa é a direção, agora você vai andar nas minhas pisadas, vai andar agora na minha presença. E agora, aonde que Ele nos colocou para andar? Ao redor do altar. O que é ao redor, meu filho? Você vai e volta, é onde você para. Não importa onde você vai, você está andando, está no altar, tá andando, ou seja, esse é o nosso ciclo de vida. É em volta do altar. E aí que está o mistério. O que significa altar? Duas coisas. Altar é lugar de entrega, segundo, de sacrifício. Então nós vivemos uma vida de entrega. Aleluia. Não seja tímido, entregue a Deus. Tem alguma coisa ainda que precisa ser entregue ao Senhor? Entrega tudo hoje. Altar é lugar de entrega. E sacrifício. E o que é sacrifício? É estar inteirinho, perceba, diante de Deus, quebrado diante de Deus. Porque no altar se matava o animal. O animal perdia a vida em cima do altar. Aleluia. Se desgaste na obra, no reino de Deus. Que se você for morrer, vai morrer em cima do altar. Jesus, o Senhor me autoriza a fazer isso. Eu não sei o tempo da tua vinda, mas quando o meu dia chegar, não quero que antecipe, nem adiante, nem atrase, mas quando o meu dia chegar, eu vou morrer em cima do teu altar se tu não me arrebatar. Sela essas palavras. Glória a Deus. Essa palavra está selada. Até eu aproveito a profecia, viu, filho? Se eu não for junto com ele, eu não sei o tempo, por isso que vai ser em cima do altar. E de preferência pregando, pastor Valdinei. Aí eu peço para você levantar. Não vai. Está longe ainda, eu sei que está longe. Está longe, porque tem coisas que ainda. Eu não posso morrer enquanto eu não cumprir. E ele já falou isso para mim. Então eu já estou em paz. Então a nossa vida gira em torno do quê? Do altar. Ame o altar. Ame o altar. Entregue a Deus de todo o teu ser. Te entrega-te. Se derrame no altar. É por isso que Paulo falou, eu estou sendo entregado como libação. Ele está dizendo, ó, o meu corpo eu já entreguei, agora vai todo o meu suor, vai todo o meu sangue, toda a minha vida eu derramo no altar de Deus. Vamos lá para a conclusão. Falei que o versículo tinha assunto, hein? Parte final aí. Portanto, não sejais seus companheiros. Companheiros aí, simétoros, que significa participando junto com. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: parem de participar junto com eles dessas imundícias. Pare de participar com eles da fornicação, da prostituição, da idolatria, da avareza. Pare de participar dessas brincadeiras, coisas obscenas. Pare de participar disso. É isso que Paulo está dizendo. Agora pega isso aqui. Em 1 Coríntios 5,11, olha o que Paulo fala. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, diz que é irmão, diz que é. A gente às vezes até acredita. Diz que é irmão. Mas olha o que ele diz. Se for devasso, que é prostituto aqui mesmo, tá? Ou Deus está regulando essa questão. Você está vendo que é várias semanas aqui. Deus está regulando essa área da vida íntima aí, hein? Deus está regulando as coisas aí. Está colocando em ordem. Glória a Deus. Você não dá glória a Deus, não é? Tu não der glória a Deus, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Dizendo se irmão for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou aqui roubador é melhor trazido como extorquidor. Com o tal nem ainda comais. Primeiro, a palavra associei. Sabe o que significa a palavra associei? Até uma palavra tremenda em grega, sinanamignimi, que significa misturar-se com. Você já ouviu aquela pessoa, estamos juntos e misturado? Não é com qualquer um que eu estou, não. Não. Não é? As pessoas não falam, estamos juntos? Não é com todos que eu estou junto, não. Mediante a Bíblia, não.
misturar-se, relacionar-se com, ser íntimo de, fazer companhia a. Então, sabe qual que é a recomendação de Deus? Escute, nós não temos como sair desse mundo, a gente convive com pessoas que praticam essa vida mundana, mas a gente não pode esquecer o quê? A gente tem que ser o quê? Sem mistura, puro, só que temos que entender que nós temos uma missão de evangelizá-los. Então, o que Deus nos ensina a fazer? A gente não tem como sair desse mundo, a gente está nesse mundo, mas não pertence a ele. O que a gente não pode é se contaminar. Então, quando Paulo fala aqui para a gente não se associar a essas pessoas, não participar junto com, não está dizendo que a gente não deve alcançá-las, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que a gente não pode participar dos pecados deles. Tá? Porque Jesus, ele era amigo dos pecadores. Mas em que sentido? Que Jesus entrava no meio deles e mudava eles. E não era uma coisa de convivência, Jesus não convivia com eles, Jesus ia e pregava. Quer mudança? Então vem Mateus. Mateus veio, e quem não quis vir com Jesus, Jesus não se misturou mais. Agora tem pessoa que vai, evangeliza, a pessoa fala, não vou, aí o crente fica lá com ele. Sai fora. Então qual que é a recomendação aqui? Ame as pessoas. Não trate as pessoas com indiferença, no sentido de se achar superior, porque tem crente que ele é tão santo que ele olha as pessoas de cima para baixo assim, seu pecador. Não, está tudo errado, não entendeu nada do evangelho, tem que recomeçar. Recomeça a tua vida, filho, espiritual. Se você, porque está na presença de Deus, se acha superior a alguém, não entendeu a graça de Deus. Eu não peco como ele. Então você não faça, não é isso que Paulo está ensinando. Aqui, escute, tenha um olhar de compaixão, como o de Cristo, que procurava a cura dos doentes. Jesus falou, não é os sãos que precisam de médico, é os doentes. E quando ele fala dos doentes aqui, está falando de pessoas que vivem pecado, está na vida promíscua, essas pessoas estão doentes. Estão nos vícios, estão doentes. E precisam do quê? De alguém que tenha compaixão deles. Então nós devemos olhar para essas pessoas não com olhar de superioridade. Se tem uma coisa que eu aprendi em Deus, na obra, quando eu já vi situações ao longo da minha caminhada, de gente caindo, falhando, graças a Deus, vi Deus restaurando todas elas. E uma coisa que eu digo, a coisa mais linda que tem, é você olhar, não é lindo o que a pessoa passa, mas olhar a restauração de uma pessoa. Tem pessoa que fica que nem o irmão velho, vê alguém restaurado, fica bravo. Isso aí não entendeu o que é cristianismo ainda. Quando você vê alguém que caiu, e foi público, caiu, todo mundo ficou sabendo. Glória a Deus que agora todo mundo vai ver ele restaurado. Quem glorifica a Deus porque Deus restaura? Aleluia, aleluia. Uma vez eu fui num lugar, um pregador, irmão, ele era de outro segmento, não nosso, mas estava no mesmo lugar. Ele nos olhava assim, que parecia que o olhar dele ia nos fulminar, ele se sentia mais santo que todos ali. Eu falei, esse pregador é meio esquisito. Entende? Quando alguém se acha superior, tá? Quando nós pregamos aqui contra o pecado, pregamos na autoridade do Espírito Santo. Mas jamais quando alguém que prega contra o pecado, ainda mais pregando nesses assuntos de prostituição, vício, a responsabilidade aumenta muito. E aí a pessoa que prega, ela clama a graça de Deus, porque sabe que depende de Deus. Não é alguém que prega como se ela se colocasse acima de todo mundo e dissesse, seus bandos de pecadores. Não pode ser assim. Que às vezes as pessoas olham uma pessoa, às vezes entrando na igreja, irmão, quando a gente vê ela ainda toda mulambenta, espiritualmente falando, e às vezes se vestindo também, né? Toda ruim, de modo indevido, sensual. A gente não pode olhar com indiferença para essas pessoas são dignas de compaixão. Aí o crente olha e faz, pelo amor de Deus, não pode. Pode entrar aqui uma pessoa, um mendigo, pode entrar aqui uma prostituta, pode entrar aqui um drogado, pode entrar assim, não vai ficar assim, porque Deus vai transformar a vida dessa pessoa. Deus aceita essa pessoa
ela chegar desse jeito, mas Deus não aceita ela permanecer desse jeito. E aí Jesus derrama um banho de graça nela, já lava no sangue do Cordeiro e faz dessa pessoa uma bênção na presença do Senhor. Tá? Então nunca faça isso, tá bom? Nunca se sinta superior a alguém. Quando você vê que alguém falhou, se coloque no lugar daquela pessoa que poderia ser você. Então olhe com compaixão, a melhor coisa que tem. Eu já vi diante do meu Criador, eu já vi gente que me queria o meu mal, que me perseguia, que fechava as portas para mim. A pessoa foi e caiu. Eu chorei por ele no monte. Eu estou falando isso aqui que eu vi agora aqui, ó, na minha mente. Eu me lembro que eu chorei por ele no monte. Falei, Deus, restaura ele. Oh, mas não estava te querendo o teu mal? Cada um dá o que tem, irmão. Estava comentando com a minha esposa, veja isso aqui que é Deus na vida de José. Os irmãos dele pegaram, irmão, venderam ele, mentiram, caluniaram o Zé. E aí o que aconteceu? É que eu sou íntimo, né? Então eu José é meu amigão. Aí, eu sou amigo dos personagens bíblicos, vixe. Agora veja isso aqui, minha gente, presta atenção, aí você fica sofrendo mais de 13 anos de sofrimento, porque agora ele estava rindo. Você sofre 13 anos por causa da traição dos seus irmãos. Pensa aqui, pensa. Você sofre 13 anos, sofre injustiça, vai parar até na cadeia. Aí de repente você agora é governador do negócio. Agora você está com a chave na mão e está mandando, entre aspas, está mandando no mundo. Quem é que você vê diante da sua frente? Os traidores. E detalhe, os traidores agora têm que passar pela tua mão. Os traidores, agora você vê por que Deus levantou José? Porque Deus sabia que podia contar com ele naquela obra. Ele não iria pagar na mesma moeda que os irmãos pagaram. Os irmãos dele deram mal. Sabe o que José fez? Vem cá, come na minha mesa, come dessa comida. E tem uma coisa, vou dar moradia para vocês, vão comer do bom e do melhor. Pelo amor de Deus. Você é crente, hein? Você é crente, irmão. Que Deus nos ajude. Você é crente. É violento ou não é uma palavra dessa? Você olha para aqueles que me jogaram no calabouço, me venderam como escravo, me tiraram do amor do Pai. Meu quarto tinha minhas coisas. Meu Deus, irmão. De repente estou num lugar que não conheço ninguém. Tem uma mulher endemoniada me perseguindo. E aí ele sofreu, imagine ele naquela cadeia, e não é possível, a Bíblia não diz, isso aqui é coisa minha, ele deve ter pensado, meu Deus, o que esses irmãos fizeram comigo? Mas ele nunca negou o nome do Senhor, nunca desonrou a Deus. Quando chegou diante de Faraó, ele pegou, o Faraó falou, fiquei sabendo, você que revela. Ele falou, não, é o Deus que eu sirvo que faz a obra. Honrou a Deus em todo o tempo. É isso aí. Então pega isso aqui, vamos encerrar essa mensagem. Quem está ouvindo a voz de Deus, fala alguma coisa aí. Então, dito isso, se lembre que és um cidadão do céu e que se não deve cultivar relacionamentos, amizades e ser íntimo de pessoas que não amam a Jesus Cristo, que não têm comunhão com o Espírito Santo e não estão fundamentados no amor de Deus. Não podemos ser íntimos de pessoas que vivem na onde? Volta lá os 5:11 de Coríntios. Não podemos ser íntimos de pessoas, se misturar com pessoas o quê? Devassas, pessoas que se prostituem o seu corpo, que se relacionam sexualmente sem ser casado, adulteram, homossexualismo, lesbianismo. Não podemos se misturar com essas coisas não podem se misturar. Avarento, alguém que ama o dinheiro, que fez do dinheiro o seu Deus, nós não podemos nos misturar. O idólatra, aquele que coloca coisas no lugar de Deus, olha lá, maldizente, já está dizendo tudo, pessoa que desce a língua na vida dos outros. Entende? Não vou desfazer. Tem pessoa que é um linguarudo, serpente nata. E aí o que acontece?
Aonde encosta, desce a lenha nos outros. É uma antena de TV. Ficou sabendo? Comprou, agora tem. Você viu, conquistou, você viu o que fez, você viu, caiu. Ô irmão, sai dessa vida de uma vez por todas em nome de Jesus Cristo. A gente não pode ser uma pessoa dessa, paz do Senhor. Mas se misturar, jamais. Jamais. Eu já disse aqui, já te vacilei. Desfazer das pessoas, nunca. Mas agora a amizade tem que ser selecionada. Eu não posso me misturar com qualquer elemento. Não posso. Olha aí, hein? Ficou quieto agora, hein? Ficou em silêncio. Que é mais beberrão. Tem gente que gosta de dar umas talagadas ainda, né? Um vinhozinho, né? Aí fala, não, mas só um golinho de vinho, porque na Bíblia fala o Timóteo lá. É sem vergonha. Dando desculpa ainda do texto lá, né? Qualquer dia eu explico aquele texto melhor. Pessoas extorquidoras, porque você sabe que tem gente que é extorquidor, ele encosta nos outros só para se aproveitar. É isso que Paulo está dizendo. Com tal, nem ainda com mais. Porque comer na cultura bíblica, comer é se associar com a pessoa, ter relacionamento com a pessoa, ter intimidade com a pessoa. Porque na mesa onde Cristo se revela. E na mesa que o mau caráter, a má índole de pessoas se revelam. Quer conhecer alguém? Senta com ele na mesa. Você vai ver se esse vaso é falso ou verdadeira. Se é bijuteria ou é. Amém. Vamos lá, eu encerro aqui dizendo, aleluia. É por isso que eu amo estudo bíblico, gente. Porque prepara um povo para o céu. Aleluia. Tem como não amar? Tem como não tem. Agora sabe qual? Eu encerro aqui a palavra com essa palavra aqui. 1 Coríntios 10, 21. Sabe o que Paulo falou? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não seja participante. Não participe junto com aqueles que vivem na imundícia. As palmas louvem o Senhor.